Olá, nesse vídeo aqui eu quero apresentar rapidamente as placas de expansão que eu tenho aqui para o meu ELF2, né, que é um kit baseado no microcontrolador CDP1802, e junto com esse kit, que é um kit dos anos 70, final dos anos 70, eu comprei os kits de duas placas de expansão que eu vou mostrar aqui agora. A primeira placa é essa daqui, é uma expansão de 4K de RAM, né? O ELF2 original tem meros 256 bytes de RAM, não dá para fazer muita coisa, então uma expansão de 4K era algo vital aí para quem quisesse fazer alguma coisa um pouco mais séria, né? A primeira curiosidade, a gente vê aqui, né, um regulador de tensão, é um LM340, parente aí do 7805. Na época, quer dizer, a ideia deles era que, como esses reguladores aqui são lineares, né, eles tendem a aquecer, né, a diferença de tensão vai virar calor, eles adotaram colocar aí um desses reguladores em cada placa e colocar na via, né, a tensão ali não regulada, né, seria uma tensão DC de mais ou menos uns 7, 8 volts, para daí o regulador baixar isso aí para 5, né. Tem a outra opção de ele receber direto os 5 volts daqui. O problema na época era que você gerar os 5 volts com alguns amperes, né? Hoje em dia, como a gente tem fonte chaveada e fácil, eu não pretendo instalar isso, né? Eu pretendo usar aqui os 5 volts daqui e colocar lá nos 5 volts uma fonte de alguns amperes. Os componentes, tem alguns componentes aqui que estão bonitinhos, tem aqui um monte de componente jogado aqui no saquinho. Esses são, na verdade, a memória, né? E fora isso, alguns componentes discretos. O manualzinho aí de montagem, ele tem aqui a lista dos componentes. Acho que o mais interessante aqui é ver qual é a RAM, né? Então vamos ver lá, é um 2102, é uma RAM estática, e ele tem aqui o circuito. O circuito não tem aí muito segredo, certo? Ele tem aqui uma parte inicial para pegar o endereço, decodificar o endereço, e o resto é um monte de RAM aí. O chip que é usado, que nem eu falei, é uma RAM estática, e ela é uma RAM que tem 1K por 1 bit, certo? A gente olhar aqui, vem os endereços, tem um DIN e um DOUT. Então para cada byte eu preciso ter 8 desses aí vai gerar 1K. Para 4K eu tenho aí 32 chips aí no final, né? 32 KB. Hoje em dia você tem aí pastilhas aí que tem 32K num integrado só, né, de RAM estática. A segunda placa, eu acho que é a placa mais interessante, é o que eles chamam de Giant Board. Na realidade é uma placa que tem várias funções aí colocadas aqui junto numa placa só, né? A gente olhar aqui nos componentes, né, tem uns tantos componentes aí discretos. Em particular tem aqui alguns transistores, deixa eu ver se eu consigo pegar, que é uma coisa, fisicamente são bem curiosos, né? São transistores aí na cara de transistor dos anos 70, aí, né? Uma latinha, uns outros aí com um pedaço grande aqui de plástico em cima, né? Mais alguns outros diversos, e na parte dos integrados, o que ele tem aqui de interessante é um integrado com acabamento cerâmico, muito bonitinhos aqui da RCA, esses componentes da série CDP, né, da mesma série que o microprocessador, e o resto aqui é mais ou menos TTL. Eu já vou falar de um cara desses em particular. Tem também o manualzinho de montagem, que inclui, é claro, o esquema, né, isso é uma coisa legal, só que eu não vou seguir o esquema daqui, porque tem muitos pedaços aqui, eles fizeram meio apertado para caber. Ao invés disso, saiu um artigo sobre essa placa na revista Popular Electronics. Então, vamos chegar lá. Então tá aqui o artigo, Expanding the ELF2, e aqui tem o circuito separado em pedaços, né? Primeiro pedaço, que é o pedaço aí que parecia mais interessante aí para mim, é um pequeno monitor aí, né, uma PROM com um software para ajudar a entrar com programas, né. Não é nada muito sofisticado. A PROM que ele usa aqui é um 74S471. Eu acho que isso já não existe mais, é um integrado TTL.
é uma PROM, é aquele tipo que você grava uma vez e acabou, já vem gravado de fábrica, certo? Então se eu quiser trocar o software, eu vou estar meio complicado, porque eu não posso apagar esse cara, e eu acho que eu não vou achar esse cara para comprar, mas então eu vou ter que rodar ali os bytes que vieram, né? Pois esse circuito, a coisa é mais ou menos simples, é só a ROM, tem aqui um circuito para fazer a decodificação do endereço, certo? Tem aqui alguns driverzinhos, e basicamente é isso. Além desse monitor, a outra coisa que a gente tem aqui é uma interface para cassete. Você faz para cassete, ela é suportada aí por esse monitorzinho. É uma coisa bastante simplista, né? O que ela tem basicamente aqui é o circuito analógico, digamos assim. Certo? Tem aqui dois amplificadores operacionais, e o que ele vai fazer? Para gerar o que vai ser gravado, ele pega o bit Q, né? O sinal Q. O sinal Q é um sinal do microprocessador que você controla por software, e na hora da ler, ele vai pegar o sinal que veio do gravador, isso aqui vai converter no sinal digital, e vai jogar isso na entrada EF2. Quer dizer, o 1802, embora ele seja um microprocessador, ele lembra um pouco o microcontrolador, porque ele tem uma entrada, tem algumas entradas digitais e tem uma saída digital, né? Então é um circuito bastante simples para trabalhar ali com fita cassete. O que exatamente vai ser feito vai depender do software. Aqui ele não está fazendo nada de especial. Tudo que ele vai fazer vai depender do software. Falando no software, né? Ele dá uma listagem em hexadecimal. Estou até pensando em fazer aí um disassembler, e a primeira coisa que eu quero fazer é desassemblar isso, mas aí olhando aqui no meio das minhas lembranças aqui, eu descobri que eu já, muitos anos atrás, aí, eu já tinha desassemblado isso na unha mesmo, byte por byte, olhando lá no manualzinho, mas eu acho que talvez eu faça aí no programa de desassembler. Ok. A parte seguinte era uma parte que me interessava muito, mas na hora que eu olhei aqui agora como é que está feito, eu perdi todo o interesse, talvez até nem monte essa parte aqui do circuito, que é uma interface serial, digamos assim. Digo digamos assim, porque na verdade o que ele tem de novo é só a parte, digamos assim, analógica, só a parte driver. Ele suporta duas coisas, suporta RS-232 e suporta loop de corrente. Loop de corrente hoje em dia não conta, acho que mais isso, né? É uma forma aí que era para ganhar um pouco mais de distância na ligação serial. Para fazer o RS-232 precisa colocar mais uma fonte de tensão negativa, eu não estou muito interessado em fazer isso. O pior é que nem na interface cassete, o que entra aqui é o Q e sai de novo uma entrada digital, que no caso aqui é EF4. Então toda a parte de serializar os dados, tratar, sei lá, start bit, stop bit, tudo isso fica por conta do software, e eles nem sequer dão um exemplo disso. Então fica como exercício para o leitor implementar uma UART na unha. Não sei se eu vou me animar a isso. Uma outra coisa que tem, né? O 1802 ele tem as instruções de entrada e saída que usam 3 bits de endereço para o dispositivo, que ele chama de N0, N1, N2. Numa montagem mais simples, você pode usar direto esses caras, então você poderia ligar 3 dispositivos, né? Uma coisa melhor, que é o que é feito aqui, é você ter um decodificador que a partir desses 3 bits seleciona um dentre 8. Tá? Então é um circuitinho simples aí, um decoder de 3 para 8, tá? Tem que ser acionado aí por alguns sinais de controle. Então isso está aqui na placa e ele joga depois essas decodificações no barramento do ELF2 para ser usado nas várias placas. A própria Giant Board também usa esses sinais porque ela tem duas portas paralelas, certo? Uma de entrada, uma de saída, certo? Se eu não estou enganado, eu acho que esses caras aqui devem ser 1852, é isso aí. Esses caras aqui, esses dois aqui, são as portas paralelas, certo? Não tem nada de muito excepcional, dado entra, dado sai. Só por curiosidade, quem é o outro cara ali? 1853. Esses outros chipinhos aqui são decodificadores de 3 para 8. Ele usa um aqui para essa parte de saída, o outro deve ser para o endereçamento da memória.
E acabou. Basicamente é isso. Então eu tenho aí esses dois kits. Eu provavelmente vou me arriscar e a montar. Um problema é que essa Giant Board, na hora que eu for montar ela, para ela funcionar, eu tenho que fazer algumas alterações aqui no meu F2, e depois das alterações ele só vai funcionar quando a placa estiver espetada. Basicamente tem a ver com essa história de decodificar aí alguns endereços, de usar alguns sinais aí. Então isso aí é algo que eu vou ter que pensar com carinho se faço ou não faço. Certo? A decepção aí é que o monitor é bastante simples. O monitor basicamente ele é feito para trabalhar ali com o tecladinho, né? Certo? Ele só facilita um pouco a entrada de programas aí usando aqui o tecladinho, que permite, por exemplo, você digitar um endereço e depois ficar entrando os dados, enquanto que sem esse monitor é sequencial, e sempre a partir do endereço 0. Então é alguma vantagem, mas não é assim algo mais substancial, né? É também chato que eu estava contando muito com a interface serial para poder ligar um monitor aí um pouquinho mais sofisticado, ligar um terminal, né, para interagir com o monitor, mas não vai ser com esse software que vai ser possível. Ok? Então, o que eu tinha para mostrar aí hoje é isso.